Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião, então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E esse vídeo vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu a série e vai continuar por aqui, é por sua própria conta e risco. O Homem-Aranha é, com certeza, o personagem mais querido e conhecido da Marvel. O que recebeu mais atenção tanto dentro como fora dos quadrinhos, seja com filmes, jogos e animações. E agora em 2025, chegou a mais nova animação do Amigão da Vizinhança. Chegou seu amigão da vizinhança, Homem-Aranha. A primeira temporada terminou de ser publicada no Disney Plus com 10 episódios. E sinceramente, quando eu comecei a assistir os primeiros, eu torci um pouco o nariz. Mas a temporada fez uma escalada em qualidade de roteiro. E pra mim, se a série começou em baixa, ela com certeza terminou em alta. Mas antes de falar do que eu gostei, vamos falar do que eu não gostei. E o principal ponto negativo pra mim foi o visual. A animação é em 3D, mas é feita para simular o 2D. O problema é que, pra mim pelo menos, tudo parece meio sem vida. A movimentação não me incomodou, é bem fluida, mas a estética não me agradou. E o ponto que eu acho que causa isso pra mim é a falta de iluminação. Praticamente não existe luz e sombra nas cores. As cores são normalmente chapadas, sólidas. Até em cenas que mostram uma cidade cheia de prédios e de gente, parece uma cena sem vida. Eu até entendo que a estética seja para homenagear os quadrinhos antigos, mas pra mim pelo menos não funcionou aqui. Esse foi o ponto mais negativo pra mim, mas o resto começou a compensar isso aos poucos, com o passar do tempo. De primeiro momento eu achei o roteiro meio fraco, simplista, até cheio de conveniências. O Homem-Aranha é um dos heróis dos quadrinhos que mais tem versões diferentes, até mesmo da sua origem, poderes e uniformes. No tradicional, ele é picado por uma aranha radioativa durante um passeio da escola. Em outras, foi num laboratório. Em outras versões, ele nem tem poderes até a idade adulta. Em algumas versões, como a do Tobey Maguire, ele tem teia orgânica. Nas tradicionais, ele tem o fluido de teia. Então alterar a origem não é algo que me incomoda, nem ter a sua ligação com o Doutor Estranho, por exemplo. Mas parecia conveniência ele estar no lugar errado na hora errada, durante um ataque para acontecer essa origem. Mesmo assim, eu me mantive assistindo para ver onde ia essa história. E o desenvolvimento foi o que mais me surpreendeu. A animação traz os primeiros dias de Peter como Homem-Aranha, ainda como um herói inexperiente, com muito envolvimento com o colégio ainda. E é aí que vem a maior parte do seu desenvolvimento, tanto como herói e como pessoa. Além disso, os amigos que interagem com Peter aqui também passam a ser muito bem desenvolvidos. Personagens como Nico Minoru, a melhor amiga de Peter na animação, que nos quadrinhos é a heroína Irmã Grimm. Mas principalmente Lonnie Lincoln tem um arco pessoal muito bem definido, começando como um estudante prodígio até se tornar o vilão Lápide. E até mesmo vilões têm um bom desenvolvimento aqui. O Escorpião, por exemplo. Mac Gargan, na animação, tem o melhor desenvolvimento do seu personagem desde os quadrinhos. E falando nisso, como consumidor das HQs, eu admito que foi meio incômodo no início da série ao ver tantas mudanças com relação ao material original. Eu não falo sobre a origem do Homem-Aranha, mas coisas como o Lonnie ser um amigo de Peter, ou não ter o tio Ben para ser uma bússola moral, por exemplo. Mas quando você para pensar que é uma realidade alternativa, um universo totalmente distinto, você simplesmente ignora essa conexão com a obra original e passa a aceitar as novas mudanças, como a doutora Carla Connors ou o Norman Osborn sendo praticamente um padrinho para Peter. Agora, o que me incomodou levemente até o fim foi uma necessidade de conectar esse universo tão alternativo com o MCU. Essa série, no começo, foi planejada para ser um tipo de origem para o Peter do MCU mesmo, do Tom Holland. Mas com o passar do tempo, a produção decidiu seguir sem essa ligação, sendo só mais um universo distinto no meio do multiverso.
Mas mesmo assim, muita coisa ficou ligada ainda ao MCU. Acontecimentos como o Tratado de Sokovia e a invasão Chitauri, por exemplo. Só que o ponto que se manteve, que realmente me incomodou, foi mais uma vez colocar o Homem-Aranha debaixo da asa de algum milionário. Norman Osborn aqui é praticamente o que Tony Stark é no MCU para Peter. A diferença é que a moral de Norman é muito mais deturpada. Mas tirar essa independência de Peter é uma das coisas mais negativas do MCU, e isso se repete nessa animação. Essa amarra, inclusive, dá uma segurada no que o Homem-Aranha pode ser, mas não dá pra negar que o desenvolvimento e a interação entre Peter e Norman é muito bem feita, assim como é a amizade entre Peter e Harry Osborn, inclusive adicionando Nico Minoru nessa equação. A interação desses personagens é o que eu mais gostei da série. Eles são carismáticos, realmente interessantes e com ótimos diálogos. Inclusive os diálogos do Homem-Aranha durante as lutas, as suas piadinhas recorrentes para quebrar a tensão que encaixam muito bem aqui também. Outra coisa que a série tá cheia é de personagens conhecidos dos quadrinhos e de easter eggs. Homem de Ferro, Camaleão, Rhino, a Doutora Connors, que deixa dicas de se tornar a Lagarto, Amadeus Cho e os estudos com radiação gama, que deixam a dica do surgimento de um possível Hulk. A lista de nomes que Harry quer chamar para sua nova empresa no final também tá cheia de easter eggs, mas o melhor personagem convidado com certeza foi o Demolidor. A interação entre ele e o Aranha é espetacular, e eu já quero ver isso muito mais vezes daqui pra frente. No começo eu sentia que o roteiro tinha muita conveniência, que era tudo muito facilitado, fraco. Mas com o passar dos episódios, o desenvolvimento dos personagens me deixou interessado por essa nova abordagem. Os episódios trazem vilões específicos que se relacionam com as tramas principais, e no final tudo se entrelaça de forma inteligente. Eu particularmente adorei o final, mostrando que as facilitações que eu achava no começo, na verdade se tratavam de um paradoxo temporal. O sangue do Homem-Aranha é o responsável por Peter se tornar o Homem-Aranha. Por isso que, independente do universo alternativo, Peter Parker sempre vai se tornar o Homem-Aranha de uma forma ou de outra. Os estudos dos estagiários da Oscorp ligados a um motivo mais obscuro também é uma boa solução de roteiro. E a ligação com o Doutor Estranho e como ele ter a joia do tempo no olho de Agamotto faz sentido aqui para que tudo isso aconteça, faz com que, pra mim, o final, principalmente o episódio 9, engrandeça toda a série. Tudo que eu sentia como fraco no começo se fortaleceu com o final. E por tudo isso, a série pra mim foi uma constante crescente. No começo eu tava sem vontade, mas terminei a temporada animado por saber que a segunda temporada foi confirmada, ainda mais com tantas pontas soltas deixadas em aberto aqui, como o surgimento do pai de Peter, os poderes ocultos de Nico Minoru, o confronto contra Otto Octavius, o possível surgimento do Venom e a ascensão do Lápide. Então, se antes eu só tinha curiosidade sobre seu amigão da vizinhança Homem-Aranha, agora a série tem a minha total atenção. Mas então é isso, essa foi a minha opinião sobre a série e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada, beleza? E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.